Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Tenho certeza que Ele está muito feliz pela sua decisão de estar aqui nessa noite para ouvir a palavra dEle. Eu não tenho muito costume de subir aqui para pregar um sermão. Eu venho mais para cantar, né? Mas vamos desculpando aí qualquer coisa. E o título do sermão de hoje é Como Orar Sem Ver o Tempo Passar. Eu creio que a maioria aqui já deve ter orado alguma vez e perceber assim, que você está falando, e parece que já foram uns 10 minutos, uns 15, mas você vai ver que foi uns 5 minutinhos só, e você já falou tudo o que você tinha para falar. E oração, a gente às vezes pensa que está demorando demais, mas é muito curta. Então hoje vamos aprender alguns passos para a gente orar sem ver o tempo passar. Por conta da atual situação do mundo, o número de pessoas buscando a Deus aumentou significativamente. O jornal O Vale publicou que, na pandemia, o Google registrou cerca de um recorde de busca por palavras como Deus, fé e oração. Então, aí na pandemia, né, muitas pessoas sofreram, né, ver os seus entes queridos sofrerem, profissionais da saúde vendo pacientes ali sofrendo, e muitas pesquisaram ali as palavras como Deus, fé e oração. Mas será que essas pessoas, com toda essa procura, elas encontraram a Deus verdadeiramente? Será que a busca pela espiritualidade se converteu em um relacionamento real com Ele? Uma das principais ferramentas que nós temos para desenvolver um relacionamento com Deus é a oração. Através da oração, nós podemos falar com Deus e escutá-lo também, e aprofundar nossa amizade com Ele. A Bíblia, ela destaca a importância da oração ao descrever os profetas em constante comunicação com Deus. Jesus orando várias vezes ao dia, e os apóstolos que decidiram entregar-se continuamente à oração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 6,14. Perdão, 6,4. Diz assim: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Para essas pessoas que eu citei aqui, a oração não era apenas um hábito, a oração era a vida dessas pessoas. E tem que ser a nossa também. Infelizmente, as pessoas hoje têm falta de tempo, falta de conhecimento sobre oração, e isso tem impedido muitos cristãos de desfrutar um relacionamento profundo com Deus. Vamos abrir agora nossa Bíblia em Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, assim como os discípulos pediram para Deus ensiná-los a orar, nós também precisamos desse aprendizado. Aprender sobre oração deve ser uma busca diária na nossa vida, para quem quer viver em intimidade com Deus. Ellen White, ela diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a reconhecê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Eu tenho certeza que todos aqui gostam de conversar com um amigo, né? A gente conversa com um amigo, a gente fala o que está sentindo,
Nós falamos daquilo que não nos faz bem, do que nos faz bem. Contamos como está a nossa vida. Quando estamos conversando com um amigo, ele conta para a gente o que está acontecendo e nós perguntamos se podemos ajudar em alguma coisa. E, de igual modo, é assim que Deus quer se relacionar e conversar conosco. Certa vez, um doutor que se chama Joseph Kinder, atualmente é professor no Seminário Adventista da Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Ele ministrou um sermão sobre o poder da oração. Ele ensinou que oração é muito mais do que pedir e agradecer, é relacionar, se relacionar. Ao final, ele deu conselhos sobre como orar em 7 minutos. Assim como a gente não precisa de um roteiro para falar com nossos amigos, a oração também ela não vem com uma receita pronta, um script para você seguir. Então, a oração ela é espontânea, ela vem do nosso coração, é como abrir o coração a um amigo, conversar com um amigo. Vamos aprender, então, a aprimorar nossas orações com essas dicas. Primeiro, louvor. Louvor não é apenas cantar. Muitas pessoas pensam, é só a música, subir lá na frente e cantar. Não é só cantar. É adorar, valorizar, elogiar, reverenciar. Louvor sempre tem Deus como foco. E louvar a Deus nos lembra o quanto Ele é grande, Ele é poderoso, e o quanto nós somos pequenos e dependemos do apoio e da ajuda de Deus. Segundo, agradecer. Enquanto louvar é reconhecer quem Deus é, agradecer é reconhecer o que Ele faz. Agradecer pelo dia, pela vida, pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos à nossa volta. A gratidão faz com que a admiração e amor por Deus aumentem e nos ajuda a não esquecermos do quanto somos abençoados. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas é uma coisa tão pequena que aconteceu comigo, não vale a pena nem agradecer. Compensa sim. Porque, sendo uma bênção grande ou pequena, foi Deus quem te concedeu. Então, é muito importante nós agradecermos por tudo que acontece na nossa vida. Terceiro, pedir perdão. A confissão ocorre quando assumimos um erro cometido. Ela é necessária para conquistarmos o perdão de Deus. Peça a Ele para lhe mostrar falhas e erros que você cometeu ao longo do seu dia. Em seguida, confesse-os. Esse é o primeiro passo para a restauração. Pedir perdão. Pedir perdão por pecados específicos, algum pecado que às vezes a gente esqueceu. Negligência, oração. Muitas vezes nós somos muito negligentes com a oração. A gente sabe que ao levantar, antes da refeição, antes de dormir, nós temos que fazer oração e muitas vezes nós negligenciamos isso. Às vezes somos impacientes, às vezes somos mal educados. Então, pedir perdão por tudo isso, tudo que nos fez pecar. Quarto, pedir orientação. Deus, Ele quer nos ajudar em nossas decisões do dia. Conte para Ele as coisas boas e ruins que estão acontecendo com você. Compartilhe as suas decisões que precisa fazer. Isso te ajudará a compreender melhor algum detalhe sobre a situação que talvez você não tenha percebido antes. Então, Deus, Ele quer nos ajudar a tomar as decisões na nossa vida em todos os momentos. As decisões do dia de trabalho, da nossa vida financeira. É uma forma de entregarmos a Deus a nossa vida, porque Ele sabe as melhores decisões que nós devemos tomar. Então, é sempre muito importante pedir orientação de Deus também na oração. Quinto, interceder. A oração intercessora, ela ocorre quando você ora por alguém, pedindo que Deus abençoe e restaure essa pessoa. Ela potencializa o agir de Deus na vida daquela pessoa e também aumenta em nós o amor e a empatia. Então, contar a Deus sobre as nossas necessidades da nossa vida, de algum colega de trabalho, algum vizinho, parente, pedir a Deus que nos mostre qual a melhor forma de agir. Às vezes, nós podemos ser a resposta à oração daquela pessoa. Pedir para Deus prover meios de abençoar, de cuidar, de proteger
aquelas pessoas. É uma maneira de interceder também. 6º, orar por você. Você pode abrir seu coração a Deus, contando os acontecimentos do dia, as coisas boas e ruins que você viveu. Conte o que você comeu no almoço, o que te deixou feliz, o que está te roubando a sua paz. Descreva seus projetos pessoais, sonhos, conquistas. Abra seu coração e diga tudo isso para Deus. Então, orar por você. Conversar com Deus sobre seus projetos, seus sentimentos, seus sonhos. A gente sabe que Deus ele tem o melhor para a nossa vida. E quando a gente entrega isso, a gente conversa com Deus sobre isso, é muito bom. Deus, ele sabe o que a gente fez durante o nosso dia. Então, muitas pessoas podem pensar, para que eu vou ficar falando se Deus já sabe o que aconteceu comigo? Mas ele quer que você diga, porque é um meio de você criar um vínculo com ele, de ter uma intimidade com Deus. E é muito importante orar por você. E 7º, silêncio. Assim como não faz sentido a gente ir num médico, contar o que a gente está sentindo, o que está acontecendo, e virar as costas e sair sem esperar ele dizer nada, também não faz sentido a gente orar a Deus e simplesmente sair sem escutar o que ele tem para dizer para nós. Neste momento, Deus pode te lembrar ali de uma passagem bíblica, de uma mensagem especial, ou até te dar uma solução para algum problema que você precisa resolver. Então, você ficar em silêncio após ali você terminar de orar, Deus irá falar com você através da sua consciência. É uma forma de meditar, de escutar a voz de Deus. Esses, então, são os 7 passos para você orar em 7 minutos. Você tira 1 minutinho para cada um desses tópicos aqui, para você fazer a sua oração, como o Dr. Joseph nos deixou, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não sei orar, porque fulano usa palavras tão bonitas para fazer uma oração e eu não sei fazer oração assim. A gente não deve comparar a nossa oração com a de ninguém. Cada pessoa tem sua forma de orar, de adorar a Deus. E, como eu disse, a oração ela não vem com um script para você seguir. Mas você sabendo, seguindo esses 7 passos aqui, você vai, com o decorrer do tempo, você vai aprimorando a sua oração. E quando você vê, você já está como se fosse conversando com um amigo mesmo. No Antigo Testamento, o santuário representava que Deus estava presente no meio do seu povo. Jesus, ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Espírito Santo foi enviado à Terra para ser Deus junto de nós. Então, nós não estamos sozinhos. Em momento algum da nossa vida, o maior desejo do coração de Deus é estar junto a nós. Por isso, a oração ela é essencial na nossa vida. Faça uma oração usando essas dicas e eu garanto que será muito especial para você, assim como está sendo para mim. Crie novas maneiras de se comunicar com Jesus. Eu sei que Ele está ansioso para te ouvir e ter um relacionamento íntimo com você. Comece agora. Eu tenho certeza que Deus ficará muito feliz pela sua decisão de ter essa intimidade com Ele. E o meu desejo é que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. Que possamos cada dia ter o desejo, ter o ânimo de ter a comunhão com Deus, de buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E assim ter uma vida segundo o coração de Deus, a vontade do nosso Senhor.